Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a esse canal no qual discutimos e refletimos as questões das privatizações do setor elétrico, em especial as suas consequências para o conjunto da sociedade brasileira. Eu sou o professor Sérgio Inácio, do Instituto Federal do Paraná, sou também diretor do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná. Além disso, sou autor do livro documentário A Copel é Nossa, no qual conto a história da maior mobilização popular da história do Paraná, que foi a campanha em defesa da Copel em 2001, no qual houve uma grande mobilização pelo povo do Paraná na defesa dessa empresa contra a sua privatização desempenhada na época desejada pelo governador Jaime Lerner. Hoje, o atual governador, Ratinho Júnior, de novo quer privatizar a Copel, está determinado em vender a Copel. De novo, está sendo construída uma mesma campanha em defesa da empresa e vamos obter o mesmo sucesso, tenho convicção disso. O nosso tema de hoje será o de informar o encaminhamento que nós estamos fazendo por meio dos sindicatos de engenheiros acerca de uma denúncia de natureza geopolítica relacionada às privatizações. Inclusive, a Copel certamente é uma delas. O nosso foco está sendo na Copel, mas não é só a Copel, não. Tem CEMIG, tem Celesc e todo o setor energético brasileiro. Que denúncia é essa? Eu já comentei em vídeos anteriores, mas se refere ao que foi afirmado pelo jornalista britânico independente, investigativo, Matt Kennard, do The Classified UK, de que o Reino Unido teria gasto milhões para Bolsonaro privatizar o setor energético brasileiro, principalmente petróleo e gás. Nesse artigo, o jornalista denuncia que o Reino Unido, no Brasil, sob o presidente da extrema-direita, teria condicionado a abertura de mercados de energia do Brasil para fornecer oportunidades de negócios britânicos no país. Diante dessa notícia, diga-se de passagem que deveria ser de conhecimento público e notório para o povo brasileiro, encaminhamos uma carta ofício à Embaixada Britânica no Brasil, sobre a qual ficaremos aguardando uma manifestação a respeito. Ao mesmo tempo em que também encaminhamos um outro ofício ao Itamaraty, responsável pelas relações exteriores do país, para que também acompanhe e monitore a resposta necessária por parte da Embaixada Britânica. País muito acostumado com a vassalagem em torno dos seus propósitos e interesses geopolíticos estratégicos, como é o caso das privatizações do Brasil desde sempre. Portanto, temos que cobrar para que essa embaixada se manifeste. Não questionar nada, ficar indiferente a denúncias como essas, também é um ato de vassalagem. O que são vassalos? Vassalos são aqueles que se curvam aos senhores. Isso é coisa própria da época dos tempos medievais. Se o povo brasileiro quer que o Brasil seja de fato um país soberano, independente, deve adotar, por meio das suas instituições e organizações representativas, como é o caso de sindicatos, postura de altivez política diante daqueles que se julgam donos do planeta. Eu vou deixar no link, eu vou deixar no rodapé do vídeo o link original desse artigo do jornalista britânico Matt Kennard. Diante de denúncias que sequer são levadas ao conhecimento público, cabe uma reflexão. Qual é o papel da mídia corporativa que divulga e dá ênfase no que não tem relevância alguma para o povo brasileiro?
Nós temos países que são invadidos por fora e outros países são invadidos por dentro. E assim, nos dois casos, roubam as riquezas, as terras e os patrimônios que são adquiridos pelos senhores da guerra e dos negócios. E nós em silêncio. O Brasil é um país que se curva a esse tipo de interesses. Porém, muito pelo contrário, nós não somos colônia de metrópole alguma e a cultura neocolonial, infelizmente, muito forte no Brasil. Nós temos que dizer, diante disso, e reafirmar para essa mídia corporativa de que não somos vassalos. E as embaixadas desses países também precisam responder pelos seus atos. Então, a Embaixada Britânica no Brasil deve uma satisfação ao povo brasileiro acerca dessa denúncia. E sobre a mídia, eu vou relembrar um fato que eu cito aqui no meu livro documentário A Copel é Nossa, do jornalista famoso chamado Carlos Sardenberg, que logo no início, quando o governador Jaime Lerner anunciou a privatização da Copel, ele já tomou a posição a favorável e saiu dando palestras, inclusive esteve na Copel, no quilômetro 3 da Copel, fazendo palestras, defendendo a privatização da Copel. Cadê o debate? Houve muito debate, mas tem os propagadores, né, os que estão ali para fazer a cabeça do povo brasileiro. É triste de ver essa realidade, viu? Hoje nós temos muitos jornalistas nesse mesmo papel. Na opinião do professor de Direito Econômico da USP, o Gilberto Percovitch, em uma entrevista que ele concedeu à EPET, a EPET é a Associação dos Engenheiros da Petrobras, eu vou deixar disponível o link dessa entrevista para vocês poderem assistirem. O governo, segundo ele, né, precisa retomar a Eletrobras e que falta vontade política ao governo brasileiro para recuperar bens públicos entregues. Comenta que o governo tem que cumprir o que prometeu, retomar a Eletrobras e Petrobras como grande indutora do desenvolvimento. Ele comenta que no México o governador Andrés Pérez Obrador retomou 13 usinas de energia elétrica, uma nova nacionalização do setor no país, né? E que essa é a tendência do mundo todo. Também é exemplo do que está acontecendo principalmente na Europa. Se a gente for olhar pelo mundo afora, já houveram 1000 empresas reestatizadas. Então, privatização é um modelo que não deu certo, nem aqui, nem em lugar algum no planeta. É um modelo essencialmente financista, especulativo. A missão das empresas privatizadas é a alta rentabilidade e a distribuição de dividendos aos seus acionistas. A pergunta cabível é: por que o México faz e nós patinamos e fazemos discursos? Então, sobre essa reflexão, o Gilberto Percovitch disse que o México tem uma política de restaurar o papel do Estado e o governo mexicano está definitivamente decidido a retomar os setores estratégicos, a exemplo do setor energético. E o Brasil, que saiu dividido desse processo eleitoral meio a meio, está titubeando, mas é preciso encarar que essa é a tendência mundial e caminhar nesse mesmo sentido.